pessoal, estamos aqui no Rocast e hoje vamos gravar com conteúdo de verdade, dicas práticas para você que é empreendedor e empresário. Mas antes, vou falar sobre a pessoa que está aqui comigo. E o ChatGPT, meu amigo, meu funcionário muito mais bem pago, que meus funcionários não escutem isso, né? Me diz que ele é o tipo de empresário que não fala de resultado. Ele entrega, CEO da Conecta. Ele é um estrategista que transforma reuniões em movimentos, encontros em decisões e networking em alavanca real e crescimento. Sua missão é clara: conectar empresários com clareza, coragem e método para alcançar o que antes parecia impossível. Com uma presença firme, tem a fala direta e foco total em gerar valor. Ele inspira não pela pose, mas pelo propósito. Então, recebam Janderson Cordeiro, nosso CEO, contador, mágico, ilusionista. Bem-vindo ao Rocast. Eu acho que para você hoje vai ser uma oportunidade de nos ensinar o que é contabilidade de uma forma simples e prática. Muito feliz em te receber, mas antes me diz, Janderson, o chat mentiu ou falou a verdade? Então, o chat falou algo que eu gosto muito. Uhum. Tiveram muitas palavras aí que fazem total significado para o que a gente tem como propósito e missão cumprida todos os dias, né? Uhum. A entrega para nós Conecta é de suma importância e nos move todos os dias, né? Amar o que faz fica fácil e divertido, assumir essa missão aí tão gloriosa. Então posso pagar o salário? Pode pagar o salário no chat. Então tá ótimo, tá fechado. Mas, Janderson por Janderson, quem é? Vamos lá. Janderson, eu sou um advogado tributarista, comecei a carreira por lá e não tinha como fazer diferente, tive que me fazer vínculo com o empresarial e dentro do empresarial a contabilidade era algo necessário, então a gente juntou essas duas formas aí para poder servir outras pessoas. Vou resumir o que é o Janderson. O Janderson primeiramente é um estagiário da vida. Ótimo. Eu sirvo exatamente todos os dias para aprender e para tentar entregar algo para alguém que agregue valor na vida do empresário. Que top. E na segunda coisa, eu sou um maluco. Né? Dizem que os malucos que realmente querem e estão decididos de pagar o preço podem virar referência amanhã. Então, mais uma vez, eu sou um estagiário maluco. É um estagiário maluco. Primeiro um estagiário ou primeiro maluco? Primeiro estagiário, servir sempre é a primeira demanda em obrigação com o próprio universo. Então, primeiro sempre estagiário. Dizem muito que o que diferencia o mágico, o executor, o fantástico do doido é só a camisa de força. Então, eu costumo falar que todo e qualquer movimento que o dinheiro pague não é problema. Então, fica muito fácil da gente viver o mundo empresarial e viver soluções, né? A contabilidade, assim como o direito, são ferramentas de solução. E muitas das vezes o profissional deixa de ser ferramenta de solução e passa a valorizar problema, e quem valoriza problema não aproveita o que deveria aproveitar no mundo empresarial. Você não tem medo de mercenarizar essa sua frase? Tornar algo mercenário? Acho que não. Não, porque você fala assim, hoje a gente está no mundo de que o dinheiro compra tudo ou não compra nada. Tem gente que vai para o lado que o dinheiro compra tudo, tem um lado que você pode ter tudo, inclusive dinheiro. O que você acha? Eu vou ressignificar, então, tá bom? Vamos lá. Muitas das vezes, quando a gente fala que o dinheiro paga, é exatamente para colocar o dinheiro no lugar dele, que é de muito baixo calão em relação a tudo que a gente deve viver. Então, tudo que o dinheiro paga não é problema. Então, Entendi. Fica fácil de pensar que a gente tem outros valores, tipo a vida, a saúde, o bem-estar, trabalhar com o que ama. Eu acho que esses são os maiores valores. Então, o dinheiro acaba sendo insignificante ou sendo meramente uma consequência do que você entrega. Sim. Então, quando eu falo essa frase, não existe problema que o dinheiro pague, é exatamente para falar assim, não há nenhum problema que não possa ser resolvido. Agora ficou melhor. E eu concordo totalmente contigo. E você é um empresário fora da caixa. Porque você é um empresário que ensina para os concorrentes o seu método.
como é que veio essa questão? Eu vou ensinar todo mundo. Geralmente, e vamos lá, eu tive muitos contadores, passei por contadores, contabilistas, enfim, e geralmente assim, não, a solução do meu cliente ele só tem comigo. Então, eu vou guardar esse segredo para que ele fique comigo. E vem você dizendo o seguinte, não, eu vou treinar todo mundo do jeito que eu faço, porque eu quero que eles entreguem a melhor coisa para o cliente. E aí você bagunça aqui o pensamento. Vamos lá. Existem alguns motivos, né, nessa brincadeira. Porque há mercado para todos. Tá. Então, nós temos hoje mais ou menos 25 milhões e 200 mil CNPJs ativos. Uhum. Então, não haveria necessidade de contadores com boas soluções trazerem essa solução só para os dele ou congelar. Já eu faço uma parábola. Uhum. A segunda situação é assim, ó, eu sempre penso no oceano como sendo o esteio da vida da gente. Se você quiser nadar no raso, você vai com pouca profundidade. Mas para quem gosta de desafiar e muitas das vezes explorar o que ninguém nunca explorou, você tem que mergulhar com profundidade. Sim. Mas existe uma coisa que flutua sobre a lâmina da água, que é exatamente o barco. E eu vou fazer uma analogia. Imagina um oceano repleto de barcos onde tivessem contadores, advogados, administradores, economistas, e a gente conseguisse colocar um pouquinho de água a mais no mar. Necessariamente, a maré subiria e a gente flutuaria em outro nível. Então, fica fácil de ensinar métodos para supostos concorrentes, para que a gente eleve o nível da contabilidade e da prestação de serviço, para que o mercado se acostume com sempre o melhor, né? Eu acho que quando a gente faz as coisas por amor, a entrega, ela necessariamente deve vir com excelência. Então, se eu capacito ou se eu pulverizo as nossas ideias, conecta para outras contabilidades e elas crescem, o mercado cresce, todo mundo ganha e acho que a nossa comunidade ao redor ganha muito mais. E a iniciativa privada é quem sustenta o país. Então, nada mais justo do que a gente ter ideias, conhecimentos pulverizados sem qualquer tipo de limitação. Vem aí o maluco, né? O maluco vem bem daí, né? Daí eu escuto muitas das vezes assim, cara, tu é maluco. Sim. Mas vai se passando o tempo, e essa maluquice vira referência. Sim. E eu estou no mercado aí há alguns anos pagando o preço de ser maluco, e logo virando referência. Aí o que a gente faz? Bagunça tudo de novo e vai criar mais uma ferramenta para a gente ser de novo taxado como maluco. Sim. E a gente vai virando referência. Nisso, a maré sobe, o meu barco flutua num nível maior e eu vejo os meus concorrentes flutuando num nível maior, mas elevando o nível também de empresas que rompem, né? Hoje, se a gente pegar aí 25 milhões de CNPJs ativos, a gente tendo 3% de CNPJs que têm bom sucesso, é muito pouco para um universo de 25 milhões. Sim. Então, o que é a obrigação do prestador de serviço? Aumentar esse público para que a gente chegue aí, imagina se a gente tivesse num país a iniciativa privada tendo 20% dos CNPJs ativos bem-sucedidos. Eu falo muito nos meus treinamentos, na mentoria, que a taxa de mortalidade das empresas é absurda. 60%, 5 anos. A maioria é por não enxergar aquilo que está claro e não agir antes de ver que o ruim está para ver, né? Não sei se você viu, acho que tem umas 3 semanas que saiu o vídeo de um empresário que disse que fechou o restaurante dele 14 anos depois de estar no mercado. Você conseguiu ver? Eu acompanho um pouco. É assim, eu não sei o seu sentimento, mas o meu é de muita tristeza. O meu não é tristeza, não. Fico puta mesmo. Por quê? É tristeza misturada com raiva, porque se a gente vê as percepções, nesse vídeo mesmo ele fala, começou a construir um viaduto e depois o meu público foi embora. E não sei, gente, são sinais tão perceptíveis, são pontos cegos que ele não conseguia enxergar, que ele poderia mudar. Mas voltando para o lado do contador e contabilista, e eu tenho essa dificuldade com meus mentorados, porque é tão difícil você conseguir um contador bom. Isso não é frase minha, não, vamos lá, não é só minha frase, é a frase de todos os meus mentorados. Eles chegam para mim, a gente faz uma dinâmica que chama de triturador. O
que é esse triturador? A gente bagunça ele, minhas especialistas e meus especialistas, e vamos lá, financeiro, contábil, fiscal, gestão, encantamento e tal, tudo mais. E repetidamente no triturador a gente faz conta. Ah, você tem contador? Tem. Ah, mas eu não tenho porque eu não achei um contador bom, não achei um contador que não me ajude. E não é o que os contadores falam, que acha que é caro, né? Eu não escuto a frase dizendo que é caro. Eles falam o seguinte, eu não tenho um contador bom. Por que você acha que isso acontece? Vamos lá. Primeiro, a contabilidade, ela passou um momento, vou te relembrar aí, alguns anos atrás, nós passamos pela contabilidade digital. Sim. E a contabilidade digital, no meu ponto de vista, né, ele foi um divisor de água. Um, por conta do próprio empresário acreditar que a contabilidade ela era meramente uma geradora de boleto. E a contabilidade digital não deu certo no país. Porque a gente teve que engolir a seco que a contabilidade ela nunca foi uma geradora de boletos, mas sim uma geradora de riqueza. O grande problema é porque a gente tem uma cultura no país que o próprio empresário, isso tem mudado, tá, ao longo desses últimos anos, mas o empresário ele quer investir muito pouco na expectativa de alcançar um resultado dessa prestação de serviço diferente. Então, esses acessos à informação, eles acabaram fazendo com que os empresários amadurecessem também e a gente tivesse um maior número de insatisfações com contadores, com advogados e, enfim, com prestadores de serviço. Prestador de serviço em geral, né? Mas, na verdade, isso aí veio acontecendo nos últimos anos, onde a exigência foi maior. E os contadores que aceitaram a ideia de se enxergar, eles passaram a aparelhar tanto a empresa, a contabilidade, quanto os outros escritórios, de sistemas, tecnologia, pessoas. E isso hoje tem sido um pouco diferente. Mas ainda falta muito para que a gente tenha essa energia harmoniosa entre o que o empresário está disposto a investir com o que os prestadores de serviço podem agregar. A diferença para mim é, você quer um gerador de riqueza? Contrate bem. Porque se você quiser só um gerador de boleto, você tem no mercado de forma infinita. E você é advogado? Contador ou contador advogado? Então, a minha carreira começou antes pela advocacia. E para que eu pudesse desempenhar um serviço de mais alta qualidade ou alta performance, eu me desafiei a fazer mais uma investida acadêmica, que foi a contabilidade. Hoje, eu posso te falar, Roberta, que eu sou um amante da vida empresarial. Você é um empresário? Eu sou empresário e que amo outras empresas e amo outros empresários e sirvo todos os dias num propósito de agregar valor a esse público. Entendi. E é diferencial. Acho que todo contador, prestador de serviço, que é o tal da dor, né? O contador, se pensasse como solucionador, exatamente isso, de solucionar a dor do empresário, seria muito diferente. Você falou que passa muito do investimento do empresário. Passa também. Como é que você quebra essa barreira? Do tá caro, do não quero pagar, do que não consigo. Porque quando você vai para o sonho, o empreendedor ele tem um sonho, hoje um sonho, um celular e um boleto. E vai, verdade. Um sonho, um celular e vamos embora. Como é que você demonstra valor para ele? Fala assim, não, ó, eu não sou uma dor, eu sou uma solução para a sua dor. Como é que você daria essa dica? Então, o que a contabilidade oferece, ela tem que partir de vou te falar de uma sequência. O contador, o advogado, o economista ou o administrador de empresa, primeiro ele tem que doar, para depois ele receber. E muitas das vezes, os prestadores de serviço, eles já impõem um peso para um empresário, sabendo que ele não vai suportar a carga. Entendi. Porque ele primeiro precisa receber honorário para depois ele fazer entregas. O que a gente na Conecta faz, muitas das vezes. De praxe, a gente sempre entrega um diagnóstico da situação fiscal, contábil, de pessoas e financeira das empresas. Isso me dá um reflexo de saber exatamente aonde eu estou entrando, como eu posso ajudar, e aí eu limitar o cliente dentro de um planejamento.
Entendi. Vou te dar uma analogia. Uhum. Quando Noé começou a fazer a embarcação, ele seguia exatamente com foco, disciplina, força, coragem, resiliência, enfim, tantos outros adjetivos, um plano de Deus. Sim. Que falava para ele, constrói a arca no deserto, porque aí vai ter um dilúvio, vai ter água. Mas muitas das pessoas desacreditavam. E quando a gente tem um prestador de serviço falando para o empresário, falando assim, esse é o teu planejamento. Uhum. Será que esse planejamento, se eu não tiver força técnica e em autoridade, ele será cumprido? Sim. Então, muitas das vezes isso não é cumprido. Por quê? Porque o próprio prestador de serviço não entrega o que ele deve fazer. Sim. Ele apenas acompanha a maré. E voltando muito na sua analogia, é engraçado que você está falando, Noé não era carpinteiro. Não era um louco. Também. E Deus era o criador de todas as coisas, então ele acreditou. E aí passa muito pela confiança. Eu acho que o relacionamento ele tem que ser pautado na confiança. E é engraçado que eu entendi agora o que você fez comigo, na minha empresa. Não sei se você lembra, você falou assim, Roberto, vamos criar um grupo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu falei, que maluco. É isso. O maluco. Cara, geralmente o cara vem, pergunta quantos CNPJ você tem, qual é a estrutura, fala assim, é tanto. Aí depois faz o diagnóstico. É porque a gente bota, muitas das vezes, a ordem das coisas como a gente quer. E a ordem das coisas é simples. Desde que mundo é mundo, primeiro você doa, depois você recebe. Sim. Como que eu vou colocar valor num serviço pelo qual eu não tenho te entregue nenhum tipo de diagnóstico? Sim. Como que eu vou mensurar honorário se eu não sei aonde eu posso ajudar, como eu posso ajudar, quanto eu vou investir para isso em tempo e o que eu vou ter que te agregar? Entendi. Porque eu não posso ser peso. O prestador de serviço, principalmente, eu percebo isso, que os contadores, eles não se importam em ser peso na fase histórica dos nossos clientes. Sim. E quando a gente passa a ser peso, a primeira coisa que a gente pensa é em dispensar. Ele é um passivo. Ele é um passivo. Ele é um custo e ele não é um investimento. Exato. Mas o investimento a gente tem que pensar que ele tem que ser recíproco. Sim. Quando você tem essa reciprocidade, a confiança, a credibilidade, ela anda muito junto contigo. Sim. Quando você entrega um planejamento através de um diagnóstico, ele fica muito mais fácil de você ganhar credibilidade do que você afastar pelo custo do caro, do barato. Muitas das vezes a gente deixa de investir num bom cliente porque a gente primeiro quer receber. Fato. Mas imagina só, se fosse assim, por que eu pegaria e assumiria um MEI dentro da minha contabilidade? Não faria o menor sentido. Você tá pensando... E muitas das vezes, esse MEI de hoje, ele será um enorme, um extraordinário porte. Sim. Depende muito de quem é o prestador de serviço e se ele é um gerador de riqueza ou se ele é meramente um gerador de boleto. Entendi. Faz sentido. Muito. E se você vê nas prestações de serviços atuais, nos modelos de prestação de serviço atual, em outros mercados, em outros nichos, vai nisso. Você dá alguma coisa, um benefício perceptível para o cliente, e depois que você entra com valor. No diagnóstico, você já demitiu um cliente? Então, olha só, minha história é muito... Porque você tá mesmo, ali né? E fala assim, tô com a vida do cliente agora, quero ou não quero? Então, a gente já demitiu o cliente, sim, né? Seria muito bobo se a gente falar que não. É ruim a ruptura? Sim, no primeiro momento. Porque muitas das vezes a gente investe ou as pessoas investem na gente e não é o momento certo e adequado. O que a gente demite cliente na Conecta? Quando o cliente entende que ele não tem mais condição nem de crescer e nem de agregar valor na vida de alguém. Entendi. Quando ele se limita ao ponto de falar, para mim tá bom, o meu trabalho acaba. Porque nós constantemente buscamos ferramentas para que os nossos clientes evoluam, cresçam, se estabilizem no mercado como referência, façam um papel de dominância.
como que eu ficaria com um cliente cobrando o honorário dele se ele não tem a sede de crescer? Sim. Diz uma frase que você tem que ser, para ser empresário no Brasil, você tem que ser forte, corajoso e inteligente. Se você abdicar de um desses pilares, não faz sentido você andar comigo. Sim. Porque você vai ocupar, talvez, o lugar de outra pessoa que queira percorrer um caminho de sucesso e prosperidade. E prosperidade ele vai muito além da riqueza financeira. Então, a gente demite sim. Todos os anos, a gente faz uma análise dos nossos clientes. Isso é uma mesa redonda, porque eu vivo conversa clara, amizade longa. E é muito legal porque essa decisão não é uma decisão unilateral de grosseria. Muitas das vezes, quando a gente demite, eu indico para algum amigo contador que absolva esse cliente, porque as vontades, elas são similares, elas se encontram, elas se conectam. Né? A Conecta hoje está sendo criada para ser um ecossistema de empresas que constituam o exército de dominância do nosso país. Então, eu tenho essa missão, esse propósito de vida, de agregar valor na vida das pessoas, e eu não abro mão, né? Dizem que quem não negocia identidade não perde propósito. Então, eu não tenho condição de ser diferente. É o que eu ia te falar agora. Não é uma empresa, é um propósito, é uma missão. E você tem várias missões, porque não é só o Janderson Conecta. É o Janderson investidor, facilitador. Você tem essas frentes por um motivo lógico, porque a gente recebe aquela indicação, e você deve dar muita indicação, diversifica seus negócios para não colocar seus ovos numa cesta só. Mas os seus negócios que você diversifica, pelo propósito ou pela cesta? Nunca será pela cesta. Nunca será pela cesta. Os meus negócios estão totalmente ligados e conectados para que a gente possa, dentro de prestações de serviço, vou titular como pilares, a gente consiga agregar, viver e conviver com empresários. Sim. Então, a Conecta, o nome já diz tudo, né? A gente vive para fazer conexões entre boas pessoas, bons empresários, mas principalmente para aliar propósitos que muitas das vezes são semelhantes com os nossos, mas ou por oportunidade ou por discricionariedade, eles se perdem e a gente tenta fazer essas conexões. Mas eu nunca vou fazer isso, Roberta. Eu não falo que as pessoas estão erradas em pulverizar pela cesta. Mesmo porque nós vivemos num país de alta instabilidade. Né? Nós temos, eu vou defender os contadores aí, né? Nós temos hoje, quando eu vim para cá, né? A gente tinha apenas 517 mil legislações vinculadas à tributação dentro do nosso país. Então, assim, se você realmente não tiver amor, vou te falar assim, se a pessoa não tiver tesão de fazer o que ela faz com excelência, ela não serve para ser contador. Ela não serve para ser advogado. 517 mil legislações que versam sobre tributação no país. A nível estadual e federal. Nível estadual, federal e municipal. Isso que eu ia falar, ainda tem as diferenças de município, de estado, de humor de quem está legislando, entendimentos. Eu vou levar porrada, hein, mas tudo bem. Eu adoro. E o mais engraçado, a gente acaba de passar por uma reforma tributária. E essa reforma tributária, ela entra... Eu nunca vi isso na minha vida, tá? Mas, vamos lá. Diz que é um benefício. Eu acho que isso, por trás disso, tem outras tantas coisas. Mas a gente, em 2026, vai inaugurar um ano de experimentar os reflexos e os efeitos da reforma tributária. Nós vamos ter 2 regimes de tributação. O que era uma bagunça, vai virar uma bagunça maior. Reduziu para bagunçar. Como que você faz uma reforma tributária? E essa reforma tributária, ela não vem para deixar muito mais descomplicado. Queria eu e todos os meus contadores amigos que a gente tivesse uma reforma tributária, não para a gente trabalhar menos, mas para a gente ter uma descomplicação das formas de trabalhar, para que a gente pudesse, na verdade, investir o nosso tempo arrumando ferramentas para os nossos clientes
romperem as barreiras que eles podem romper. Mas e isso não é desculpa, tá? Mas a gente tem que estudar todos os dias. Muito diferente de outras tantas profissões. Mas a responsabilidade da gente não ser valorizado ao ponto que a gente deveria é do próprio profissional. Porque muitas vezes ele deixa de estudar e faz apenas o que a maré está mandando. Sim. Ele nem sabe o porquê está fazendo, mas ele faz. Por isso que essa minha gana de espalhar conhecimento para que a gente consiga, na verdade, entregar mais. Sim. Acreditando que a iniciativa privada é quem sustenta o país a todo e qualquer momento. Seja na maré na mansa ou na tempestade, o farol da iniciativa privada, ele está lá no alto mar. Sofrendo, se beneficiando, mas muitas das vezes levando um monte de porrada da força do mar e se sustentando no mercado. Então, imagina eu, profissional, o que eu devo, como obrigação, fazer? Romper. Pagar o preço de ser maluco, de enfrentar legislações, números, assim, é como eu te falei, 517 mil. Você até antecipou a pergunta, que seria o que você está achando da reforma, porque eu parei de ler depois que... Porque o primeiro texto veio, aí veio o segundo, terceiro, alteração, os jabutis, que a gente sabe que tem uns jabutis que ficam ali, né? É o famoso, tem um jabuti na árvore, não subiu, alguém colocou. E no final saiu, mas eu tive a mesma impressão que você falou, mas você é especialista que mexeram, e o resultado efetivo vai ser mínimo, ou nenhum. Eu vou titular assim, a gente teve muito boa vontade de fazer uma reforma tributária, importamos, como a gente sempre faz muito bem, a gente importa a legislação, mas a gente deixa de importar cultura. Então, se eu importo primeiro cultura, educação, trabalho com o meu público, que é o empresário, de uma forma a dar as mãos, acho que todo mundo ia querer tributar. Sim. A gente teria muito menos curva, e eu não falo curva de elisão, do I, que vem do ato ilícito. Eu falo curvas de elisão. A gente não teria que quebrar tanto a cabeça para ficar buscando formas de ter um drible legal para tributar menos e ver muitas outras contabilidades falando, não, você não tem que tributar. Sim. Se a gente tivesse tido uma reforma tributária da qual a gente tivesse o tributo justo. Vou te dar um exemplo. É muito difícil de imaginar a falta de capacidade de pensar assim, eu vou colocar um imposto e esse imposto vai ser único. Assim como é uma faceta do que é o IVA, Imposto de Valor Agregado. Sim. E lá eu colocasse uma alíquota única, independente de faturamentos. Todos nós íamos tributar de forma muito mais efetiva. E rápida. O problema que eu vejo é que talvez o nosso Estado ele não queira criar ferramentas de solução. Porque ferramentas de solução elas devem ser claras, devem ter grande essência, clareza / transparência e efetividade. E eu acho que ia tirar a teta de muita gente. E aí a gente, de novo, fica rodando em ferramentas que são criadas, ou o aspecto que a gente imagina, são criadas para alimentar uma máquina que ela deve ser, na verdade, extinta do cenário, tanto político, quanto financeiro, quanto fiscal, quanto moral. Mas o nosso país, ele parece que ele mistura o doce e o quente, o frio e o doce e o salgado, o frio e o quente. Exatamente por esse embaraço, a gente ter uma condição de não perceber o quanto o Estado nos é confiscatório. Sim. Então, lá na Constituição fala que o tributo não pode ter efeito confiscatório. Basta perceber de olho limpo o quanto se paga de imposto
para dentro do tanto de esforço que a gente faz sozinho como empresário, para perceber que fatia da nossa empresa, ano a ano, vai se extinguindo às mãos do Estado. O que a gente deve fazer todos os anos? Criar mais um produto em prateleira, criar mais uma condição de aumentar o ticket médio, criar mais uma condição de colocar faturamento, não, colocar lucratividade dentro das nossas empresas para que eu tampe o buraco que o Estado está me levando. Me dá uma tristeza fazer revisão de precificação, porque toda vez que você vai fazer revisão de precificação, aí tem lá a coluna do imposto. E, assim, para mim, é muito complicado você já entrar perdendo. Um dos meus negócios, a gente é regime de caixa, porque a gente tem um prazo de recebimento muito alto. Mas mesmo sendo regime de caixa, eu ainda tenho que entrar pagando, porque tem impostos que não são. Então, você tem que fazer uma previsibilidade de um valor maior para você pagar à frente o imposto e depois ainda ter, quando receber, ainda ter esse outro pagamento. Acaba que você eleva o preço para a sociedade para ter essa previsibilidade de poder pagar o governo antes. Por que não banca com o empresário? Por que não se faz leis? Por que não se montam bancas? Por que não se exige de pessoas que estão no alto poder público capacidade para falar de coisas que são de especificidades pontuais? Essa é a minha pergunta. Porque muitas das vezes a gente tem, só e meramente um exemplo, a gente tem ministro de cadeiras que eles não têm nem conhecimento do que eles estão falando. Como que a gente vai ter uma edição não, vou ser mais exato possível. Como que a gente vai importar uma lei que muitas das vezes você não sabe nem o que você está lendo? Você é um analfabeto funcional. Mas você, por vaidade, adota redações das quais elas não servem. Vou te relembrar. O Pix foi um alvoroço. Ele sequer se manteve. Um único dia. O IOF, o último, agora mais recente, para a gente não deixar... Verdade, a guerra do IOF. Foi um alvoroço. Sim. Ele não vingou. Nem saiu do papel. Ele não sai do papel. Então, muitas das vezes, eu acho que falta muito da gente a responsabilidade com quem a gente edita. Tem solução? Na visão, Janderson, de ser e maluca? Vamos lá. Eu costumo brincar com a frase, Roberta, assim, a gente tem que começar a mudar as coisas pelo formigueiro da gente. A gente tem muitos ecossistemas hoje empresariais no país. Muitos de muito grande força. A gente está em Brasília e se a gente pudesse, a gente teria aí 3, 4 nomes para poder citar. Os ecossistemas, eles adotam uma posição que eles deveriam ser um pouco mais corajosos. Porque quando a gente fala que os ecossistemas eles têm que se escorar em 3 pilares, né? O conhecimento, o network e as rodas de negócio. O conhecimento, ele deve atravessar teses. A gente tem, todo o ecossistema tem um bom contador, um excelente advogado, assim, economistas, administradores, enfim, uma gama enorme de prestadores de serviço. Só que muitas das vezes a gente se acovarda. E na omissão, você não tem condição de fazer exigência. Então, vamos voltar aí o início da nossa conversa. A gente tem que pagar o preço do seu maluco de hoje. E aí, vamos falar de networking. Uma pergunta assim, que, para mim, faz a diferença toda. Os ecossistemas que geram networking, essas coisas, hoje são mais um negócio. Você acha que, para mim, ele ser um negócio acaba que desvirtua um pouco o propósito da missão de representar os empresários. Aí vai dar outra porrada em todo mundo aí, né? Nós estamos agora só cheio, eu falo só cheio de vrá. Vai ficar feio. E para mim, ser um negócio e ter o seu sustento, a sua lucratividade, tira um pouquinho do seu propósito de estar lá, sendo representante. Ou, às vezes, nem quer esse título. Falta. Essa é a falta. Porque a gente tem ecossistemas com um viés apenas de lucratividade.
ou de rentabilidade. Sim. É como se a gente estivesse juntando um monte de gente e cobrando um honorário para poder fazer com que eles tenham possibilidade de fazer negócios. Uhum. E fazer negócio, eu acho que desde a invenção do ser humano, a gente já faz negócio o tempo todo. Sim. Falta a representatividade, mas antes de mais nada, falta o compromisso com entender as terminologias. Terminologia de ecossistema, ela tem um fundo de juntar pessoas para que todos cresçam em conjunto. Sim. A possibilidade, a oportunidade, ela seja compartilhada. Sim. Quando a gente vê alguns ecossistemas e eles têm aquelas divisões, eu até entendo. Maturidade é importante para estar na mesma roda. Sim. Enfim. Mas muitas das vezes a gente esquece de oportunizar as pessoas que entram no primeiro clube, sim, de escalarem com o tempo, porque a maturidade é dada ou pode ser dada pelo próprio ecossistema. Sim. Mas eu não sei se ela fica cara. Porque as pessoas, muitas das vezes, aproveitam de uma moda, montam um excelente negócio, mas não pagam o preço de agregarem valor à vida das pessoas. Então, assim, os ecossistemas hoje, que eles não têm a formação nesses 3 pilares que eu te falei, para mim, eles não merecem o meu respeito. Né? Conhecimento, network e roda de negócio. Eu acho que essa proporcionalidade, ela, se eu pudesse dividir em 100%, eu falaria o seguinte: eu não tenho condição de fazer negócio com você se eu não conhecer. Sim. Eu não me relaciono com você sem eu conhecer. Sim. Então, o conhecimento deveria ser a nossa primeira investida em ecossistema. Para depois eu ter um network proporcionado. Para depois eu fazer rodas de negócio pontuais com os nossos membros. O problema é porque isso, além de ser caro, custa tempo e dedicação. E quando a gente começa a ganhar mensalidade, talvez o dinheiro, a cifra, faça com que a gente perca a terminologia e a essência do que a gente se propõe a fazer. Então, assim, eu torço não. Eu sou um contribuinte para que os ecossistemas, eles se profissionalizem ao ponto de, primeiro, agregar valor na vida do empresário. E depois, você inventa de fazer outra coisa. Porque nem a ambiência. Olha, a ambiência sem comportamento, ela não vai. A ambiência sem comportamento e sem conhecimento, ela também não vai. Então, não vem me falar que a ambiência ela é maior que a vivência. A vivência sempre será maior do que a ambiência. Porque na vivência, o essencial é você conhecer. Se você tem conhecimento, você vai selecionar a sua ambiência. Perfeito. E às vezes as pessoas colocam os outros numa ambiência forçada. Você participa de diversos desses ecossistemas e tudo mais, e tem você falou as divisões, né? As facções, né? As facções de cada um. E é muito claro quando você está nessa vivência, nessa ambiência, que você percebe claramente, quando você tem um conhecimento, que não é ali que você queria estar. Aí vem a frustração, né? Exato. E aí, será que o ecossistema, ele vive com o empresário frustrado? Eu acho muito complicado o empresário que está frustrado por não estar num local. E eu não estou falando que é só o que está... eu tenho muita maturidade e eu não estou lá em cima com fulano, ciclano, beltrano. Não, estou falando do contrário. Sim. Né? Da pessoa que está lá no topo do ecossistema, mas ela deveria primeiro estar passando por aí, porque muitas das vezes a roda está sendo falada temas que você não conhece nada, você ainda não viveu, não teve maturidade para estar naquela roda. Mas muitas das vezes, Roberta, os ecossistemas, eles proporcionalizam o faturamento dele pela cara da empresa. Pelo faturamento. É isso que eu ia te falar. A primeira análise que você tem, quanto é que sua empresa... Você passa por várias aplicações. Quantos que você fatura? Quantos seguidores você tem na internet? Então você está apto a entrar nesse nível da facção. Nesse nível do ecossistema. Mas
Tudo bem, tem N coisas, motivos para eu ter aquele Sim. faturamento e não quer dizer que eu tenho uma experiência em uma gestão empresarial excelente. E aí você está conversando com gestores com anos que vão falar, e às vezes você chega em ecossistemas que você está falando de coisas simples. Markup, CAC, PMP, PMR e tal, tudo mais. E a pessoa olha para o seu lado e você percebe que ela está ali. Mas eu acho que nós, empresários, também somos culpados por isso, Sim. porque a gente está indo para o ecossistema não para adquirir conhecimento, né, networking, a gente está indo para vender. Aí é o interesseiro Isso. que deixa a ponta de ser interessante. Assim, a gente tem um monte de mentores que falam isso, né? Primeiro, seja interessante. Sim. E para você ser interessante, você deve afastar o interesseiro de você mesmo. Uhum. E o interesseiro ele mora em 2 lugares. Um do seu lado e um dentro de você. Sim. Porque é impossível a gente falar que a gente não tem interesse de ter um benefício. Claro. Mas todas as vezes que a gente pensa no ecossistema, como raiz, primeiro, interessante. Depois, interesseiro. Depois, interesseiro. Eu detesto quando vem a chamada do ecossistema, é a seguinte, aqui nesse ecossistema foram fechados tantos negócios. Para mim tem que ser gerados tantos empregos, gerados tantos crescimento e sobrevivência de empresa, muito mais conhecimento, crescimento de liderança, mas acaba que é o que eu volto para aquilo que eu falei. A partir do momento que é só um negócio, ele vai jogar o jogo do negócio. Sim. E aí tem que pensar na estrutura e o que é. Bom, e uma coisa também que me entristece muito nos ecossistemas é o viés assim, ó. Você tem que ser interessante, e eles falam, sem ser interesseiro. Uhum. Não existe o ecossistema, nem membro de ecossistema, que ele não tenha interesse. Era muito mais simples de falar assim, primeiro, interessante. Depois, o interessante. Exato. E é aí, a ordem. Sim, e assim vai funcionar. Porque vai acontecer. Porque tem muita gente querendo que você vende. Tem muita gente que quer comprar de você, muita gente que precisa vender para você. Vai acontecer. Mas não precisa ser no momento que você chega numa reunião de network que a pessoa faz assim, ó. Que meu cartão, eu vendo isso, isso e isso. Me liga qualquer coisa. Me dá uma dor no coração nisso. E aí a gente se limita também ao conhecimento dos nossos empresários. Tudo é venda, tudo nasce na venda. Se não tiver venda, não tem motivo da empresa. Mas não é só venda. É primeiro a venda com o motivo de estar fazendo a venda, do porquê, do que você está agregando e de uma solução. Fica tão banalizado. Eu estava falando com um podcast da Lisa, né? Ela falando, eu me doei e fui para frente para fazer network. Eu falei, nossa, eu morro de preguiça. Eu morro de preguiça. Mas não é de preguiça de fazer as coisas. É quando eu chego num ambiente e eu identifico que tem mais pessoas querendo vender do que conhecer, conexões, networking, porque para mim venda é consequência de relacionamento. E aí você vê os gurus da vendas que falam assim, você compra de amigo, você não compra de desconhecido. E eu falo, cara, ensina isso pro cara, porque ele tá lá querendo vender para uma pessoa que nunca viu ele na vida, querendo fazer parceria. E o mais engraçado é assim, que a gente vive algumas coisas que a gente tem pleno conhecimento que a gente vive errado. Sim. E são jargões, tá? Eu gosto muito de frases. E fala o seguinte, mais vale relacionamento do que o próprio dinheiro. Porque relacionamento faz dinheiro. Sim. E dinheiro só se faz com dinheiro. E aí a pessoa faz uma mistura toda e fala assim, então tem que fazer dinheiro com dinheiro. Sim. Não. Para você fazer o primeiro dinheiro, você tem que se relacionar. Quer ver? Pega uma boa ideia, uma excelente ideia e contrata um mentor ruim. Sua ideia não sai do papel. Não. Primeiro é o relacionamento. Se você tem um bom relacionamento com um bom mentor e esse mentor te traça um plano junto com outros prestadores de serviço, um bom plano e você é obediente, resiliente, disciplinado e focado, a consequência é um bom resultado. A consequência do bom resultado é receber a contrapartida, que é o dinheiro. Sim. Dinheiro só se faz com dinheiro quando a gente fala de investimento. Sim. Não existe outra coisa que dinheiro faça dinheiro. Aí a gente tem que deixar para os gurus lá do investimento para poder falar com propriedade de como o dinheiro faz com dinheiro. Mas, no mundo empresarial, dinheiro se faz com relacionamento. E muitas das vezes a gente limita dentro dos próprios ecossistemas relacionamento.
Já parou para pensar que a gente fala assim, hoje é reunião do First Club. É só do First Club. Então não tem ninguém que possa dar exemplo para aquele primeiro grupo, falar assim, eu quero alcançar esse degrau de cima. Como eu faço isso? E a gente muitas das vezes deixa de colocar pessoas juntas dentro do mesmo evento. Sim. Pequenos eventos, porque os grandes eventos eles se transformaram num funil de grana. Sim. Mas os pequenos eventos que estão lá dentro dos grupos dos ecossistemas, eles muitas das vezes são limitados a um público porque não se ganha dinheiro. Essa é a primeira coisa que eu escuto. Não, isso é interno, a gente só está gastando. Você não está gastando, você está investindo. 2, se você está investindo, investe na pessoa para que ela possa ter uma ascensão. Mas a gente aqui no Brasil parece que tem medo do nosso amigo do lado ter ascensões ou alegrias das quais a gente não possa bater palma. Das quais a gente não tem. Nenhum tipo de vontade de bater palma. E nem bater palma. Porque nenhuma pessoa que está do seu lado pode ter um sucesso maior do que o seu. E aí, ao invés de alcançar você crescer, você ter que crescer, você começa a podar o sucesso do outro. Lá na minha empresa, uma das empresas, a gente fala o seguinte, você entrou para um cargo que seja de liderança e gestão, sua função aqui é demitir para cima. Putz, que excelente. Demitir para cima. E você tem que pegar a pessoa que está aqui, você tem que demitir ela para cima. Para você ir assumindo. Então, todos eles entram com essa missão. Muito bom, muito boa frase. E eu ainda falo para os meninos, a minha missão com as minhas líderes direto, que estão ali mais próximas, é me demitir. Vocês têm que sempre me almejar, tá me tirando daqui. Maravilha. Gostei muito. Senão, vou copiar. Não é? Pode levar, vai, nós. Quer dizer, esse para mim tem que ser o conceito de todas as vidas. De todos os lugares que você tá, você tem que fazer as pessoas crescerem. E é empurrando os outros. Que bom. Isso para mim é princípio lá dentro. Eita, já estão brigando comigo, gente. Meu opressor do tempo ali, ó. Mas antes eu tenho uma pergunta que é bom que a gente vai ter conteúdo para mais, né? Vamos embora. Eu fui anotando algumas coisinhas aqui. Tem uma pergunta que todo mentorado me pergunta e essa eu vou passar para você. Vamos embora. Por que o contador tem 13º? Então, vamos lá. Essa é uma regra do mercado. E as contabilidades, elas vão junto com a maré. Mas a justificativa disso, do 13º, ela está atrelada ao que a gente tem de folha em duplicidade para poder fazer ao final do ano, bem como os serviços complementares. Então, eu não concordo na Conecta o que a gente faz, isso vamos voltar lá, conversa clara, amizade longa. Sim. Por que a gente não faz? Porque eu tenho noção de quando eu me presto ao mercado de tudo o que eu devo fazer. Então, o 13º está dentro do meu negócio. O que a gente tem feito ali há alguns anos atrás? Pegando esse valor de 13º, justificando ele com o cliente, e o cliente que aceita e concorda pagar o 13º, a gente divide aquele valor por 12 e coloca ele, ao invés, entre aspas, não vai subir o meu ticket médio, não vai subir o meu ticket de honorário, porque o cliente também fala para o contador assim, não sobe meu honorário, porque eu não faturei também mais. Entendi. E aí o contador tem uma despesa a mais de escritório, em dezembro, não consegue pagar pelas forças próprias, porque contabilidade também é uma empresa. Sim. E muitas das vezes a gente vê empresas falando assim, eu não tenho conta provisionamento, não tenho, que são erros você chegou primários. No ponto que eu queria. O contador vira pra gente e fala assim, você tem que provisionar 13º, férias, demissão, e aí vem me cobrar um 13º, ele não provisiona? E escuta, eu vou te dar um recado um pouco diferente. Muitas das vezes o contador provisiona com 13º, coisa que ele deveria ter coragem de aumentar o ticket expondo o que ele entrega. Abrir as contas. Abrir as contas. Falar o seguinte, olha, eu te entrego isso, é contratual. Sim. Eu não tenho condição de te cobrar o honorário que o mercado cobra. Por quê? Porque eu sou diferente. E a gente está cansado de ver que a gente dentro do CRC, que não pode ficar bravo comigo, a gente dentro do CRC, a gente tem regras
que fala, são regras éticas, que falam que a gente não pode cobrar menos que um salário mínimo como honorário. E a gente está cansado de ver contabilidades cobrando 350, 450, eles fazem um leilão do cliente. Sim. O cliente fica desacostumado com isso e aí ficam se fazendo subterfúgios para que você, na verdade, tenha um limiar no final dos 12 meses de um ticket que ele é ilusório. Entendi. Ele jogou para o 13º aquilo que deveria cobrar no mensal, mas é mais, como é uma prática de mercado, é mais fácil justificar para o cliente. É porque a gente abandona a precificação pelo quanto que o meu concorrente cobra. Sim. A gente tem esse traço no Brasil assim, falar, eu vou fazer uma precificação. Quantas mil vezes você, com a sua mentoria, não escuta a pessoa falar, da onde tu tirou esse preço? Porque vendem esse arranjo decorativo por esse no mercado. Bem ali tem um. O melhor é o seguinte, eu tenho que baixar meu preço. Eu falei, mas por quê? Porque o concorrente está fazendo mais barato. Ninguém mais atinge nenhum tipo de resultado expressivo pelo valor que você coloca em preço, mas pelo valor que você bota no produto. Exato. Ou na prestação de serviço. Mas a gente tem que quebrar muita regra e muita crença limitante. Isso a gente só faz se a gente tiver força, coragem e inteligência. Sim. Se a gente pagar o preço de hoje ser maluco, para depois a gente virar referência. Quando a gente começou a falar que a gente ia tirar o 13º, você acredita que até meus clientes reclamaram? Falaram, não, eu prefiro pagar você lá em dezembro, ao invés de pagar aqui. Não, mas eu só estou fazendo uma regra para te deixar tirar o rótulo de 13º e a gente ir para o ticket médio de um honorário justo. E dilui. Aí eu tenho clientes, não, porque se tiver eu tenho que pagar agora. Não, mas você vai pagar 1/12. Prefiro pagar lá no final. E como que você faz isso? Então, assim, o problema nosso todo em prestação de serviço é que a gente cria alguns caixas e a gente muitas das vezes tem medo de tirar o caixa, porque tem medo de perder o cliente. Mas justificando aqueles que cobram, é exatamente por isso. A gente tem um trabalho dobrado e específico de folha para poder fazer. São salário e 13º junto na folha no mesmo mês de atuação. Mas, assim, opiniões diversas, né? Eu tenho uma opinião um pouco contrária do que é o mercado, mas muitas das vezes a gente deveria fazer cálculos em precificação de forma mais assertiva para a gente tirar esses rótulos do mercado. Sim, porque eu tenho contador cobrando 13º sem folha. Aí eu não vou conseguir defender esse cara, não. Aí tu não tem como defender, não? Não vou defender, não. Vou falar para ele assim, cara, deixa de pagar isso, ou deixa de cobrar isso. E cobra o que é justo as pessoas pagarem pelo seu serviço. Porque quando há um equilíbrio, você já percebeu que a gente não tem briga em preço quando há um equilíbrio? Sim. Exemplo, você vai na Louis Vuitton, vai comprar uma bolsa lá. Você já viu alguém pechinchando lá em Louis Vuitton? Não. Por que a pessoa tem que fazer uma pechincha ou ficar negociando honorário com um prestador de serviço? Percepção de valor. Não teve a percepção de valor. Só que a gente está criando um produto de luxo dentro da prestação de serviço que muitas das vezes é um produto que necessariamente ele deveria ser entregue com obrigatoriedade. Sim. Fato. Então a gente está falando, eu sou pontual, eu sou honesto, eu sou sincero, você não eu não atraso. Não, você não está fazendo mais nada que sua obrigação. Eu não erro. Mas a gente está rotulando o básico como luxo dentro de um mercado que necessariamente deveria ser de excelência em entregas. E não só no mercado de contabilidade, no mercado geral, o mínimo que deveria ser o mínimo que você deveria fazer está virando o máximo. O máximo. Infelizmente. Janderson, infelizmente, nosso opressor do tempo ali está agindo. Vamos ter que terminar, mas começou lá no início falando do nosso funcionário mais bem pago, o ChatGPT. Quem é o Janderson? E agora, lá, pelo que o Janderson gostaria de ser lembrado. Sendo mórbida mesmo, na lápide.
Um estagiário maluco. Estagiário maluco. Exatamente. Eu vivo para aprender, servir e tentar, nesse mercado do muito igual, ser diferente a todo e qualquer nova oportunidade. Eu incluiria aí um maluco beleza. Maluco beleza, é uma boa também. Como é que o pessoal que está assistindo te acha, fala com você, com a Conecta, com as 2.000 empresas? Então, a Conecta é hoje o que a gente tem de mais precioso, porque, na verdade, a gente faz conexão para o empresário crescer dentro de uma carteira de clientes que é extraordinária. Eu sou feliz demais com todos os meus clientes. Aí você vai lá no @empresarial.conecta e lá você marca com a equipe, a gente bate um papo. Eu sou um cara que não me preocupo com o tempo que eu invisto com cada pessoa. Se no final da vida eu tiver agregado 1% na vida de alguém, eu estou muito feliz e satisfeito. Então, a meta é alcançar 1 milhão de vidas impactadas pelo propósito da Conecta. Top. Esse é um propósito. Vai lá, @empresarial.conecta e eu vou ficar muito feliz em servir todas as pessoas que tiverem oportunidade de assistir a gente. E estou muito grato, muito feliz, muito honrado. Você mora no meu coração. Nossa conexão ela foi imediata. E, Roberta, seja muito feliz, agregue valor na vida de muita gente, muito empresário, através do teu podcast, porque é só e unicamente para quem está nesse mundo aqui, agregar valor para outras pessoas. Parabéns. Obrigadão, meu amigo. Top de ter aqui, viu? Ainda bem que deu certo. Deu certinho, foi ótimo. E avisando para vocês, marcando esse café, ó, explode a cabeça. E para ver mais e acompanhar, compartilha aí para os amigos e para os inimigos também, né? Porque eles têm que saber também. Siga aqui o nosso podcast, me siga nas redes sociais, @roberta.cardoso e também no YouTube, @roberta.cardoso. A gente se vê em mais um podcast, Rockcast.